Êxodo 14, eu quero ler com os irmãos o versículo 14, Êxodo 14 e o versículo de número 14 também. Aleluia, Jesus é bom, irmão. Obrigado, não presta. Aleluia! Graças a Deus. Todo mundo achou? Amém. Êxodo capítulo 14 e o verso de número 14, que nos diz assim a palavra do Senhor: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Repita comigo: o Senhor pelejará por vós. Agora olha por irmão, para o irmão que está do seu lado, assim: irmão, a sua luta não é sua. Deus, a quem você serve, está lutando por você nesta noite. Então, glória a Deus, bem bonito para Jesus, porque Ele merece. Pode tomar assento em nome de Jesus, irmão. Eu tenho orado a Deus nessa tarde, desde que o irmão evangelista, irmão Andrés falou, tenho orado, pedindo a Deus algumas coisas sobre essa palavra que eu podia passar para a igreja. Uma palavra muito conhecida, mas a Bíblia, ela se faz nova a cada dia. Toda a vida que a gente lê ela se faz nova, e ela é palavra de Deus. E no Evangelho de Marcos nos diz que ela não volta vazia, irmão. Antes ela produz aquilo que ela foi designada para produzir. E antes de nós chegar no verso 14, no versículo 14, eu anotei algumas coisas, tirei dessa palavra algumas lições. E a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 14, no verso 4 e no versículo 8, que quando Deus arrancou o povo do Egito e estava levando um povo para uma nova terra, a Bíblia diz que eles se depararam diante de um grande mar. Do lado era montanha, do outro lado era deserto, e na frente estava o mar, e atrás vinha o exército de Faraó. Mas a primeira lição que eu tiro desse versículo, irmão, do capítulo 14, versículo 4 e 8, é que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Quem foi que endureceu o coração de Faraó? Foi Deus. Então eu aprendo, irmão, que muitas vezes Deus permite a luta, muitas vezes Deus endurece o coração de alguém para provar a nossa fé e para ver aonde os nossos olhos estão postos. Se tem alguém me perseguindo, se tem alguém me caluniando, se tem alguém zombando da sua fé, buscando entristecer o seu coração, muitas vezes, meu querido e minha amada irmã, é a permissão de Deus para ver aonde você vai buscar auxílio e aonde você vai buscar socorro. Aleluia. Aleluia. Segundo ponto que me chama a atenção é que na primeira luta que eles tiveram depois que eles saíram do Egito, a primeira oportunidade que Deus provou a fé deles, a primeira coisa que eles fazem em Êxodo 14, do 11 ao 12, a Bíblia nos revela que eles olharam para trás. Aleluia. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que nós somos chamados para olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Cada vez que eu e você, devido à luta, à dificuldade, a gente olha para trás, nós estamos propensos a afundar. Não foi assim que aconteceu com Pedro. Jesus vinha andando sobre as águas, e a Bíblia diz que de repente alguns dos discípulos se assustaram, e Jesus falou assim: olha, não temais, pois sou eu. E Pedro olhou para Jesus e falou assim: Senhor, se é o Senhor, me permita ir sobre as águas andando para ter com o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro saiu do barco. Jesus falou para ele: vem, Pedro. Pedro saiu do barco, e quando Pedro pôs o pé para fora do barco, a Bíblia fala que Pedro começou a andar sobre as águas. Então ele andou sobre as águas. Só que de repente, irmão, ele parou de olhar para Jesus. E a Bíblia diz que ele começou a olhar para os lados e para trás agora. E ele sentiu o medo. E ele começou a afundar. Meu querido e meu amado irmão, sempre que a gente tira os nossos olhos de Jesus, irmão,
A gente começa a olhar para o A, a gente começa a olhar para o B, a gente começa a olhar para trás, a nossa fé, irmão, ela começa a afundar, irmão, a gente começa a afundar. Mas Jesus esta noite está aqui para tomar você pela mão e dizer: não temas, pois eu sou contigo. Aleluia! Sou eu que te levanto pela destra da minha mão. Não temas, porque eu sou contigo. Aleluia! E a terceira coisa que eu aprendo aqui, irmão, é que Moisés foi falar com Deus. E a Bíblia diz que o povo reclamou para Moisés e Moisés começou a falar com Deus. E Deus falou uma palavra para Moisés, irmão, que eu quero liberar para você essa noite. Deus falou assim para Moisés: Moisés, por que tu clamas a mim? Eu nunca vi na Bíblia, irmão, Deus mandar alguém parar de orar. Mas Deus mandou Moisés parar de orar. Mas ele falou assim: Moisés, por que tu está clamando a mim, Moisés? Ordene o povo para que marche. Então eu aprendo um segredo com Deus aqui, irmão. Muitas vezes não adianta nós só orarmos, irmão. Nós temos que tomar uma atitude, irmão. Não adianta você ficar orando, Deus falando, e você não toma a atitude de ir em contra do seu milagre. Se ponha de pé, tome atitude e vai no caminho do seu milagre, porque Deus tem um mar para abrir para você nessa noite. Conta-nos uma história nascida na cabeça de uma pessoa, e contaram para mim. Conta-nos uma história que um homem morava numa cidade, e de repente começou a chover muito na cidade. E começou a chover muito a ponto da cidade começar a ficar quase submersa debaixo da água. E esse homem era crente, acreditava em Deus. E conta a história que ele falava para o povo assim: olha, Deus vai vir me salvar. E vinham pessoas com lanchas andando sobre as águas assim: não, fulano, vamos conosco para nós se salvar. E ele falou assim: ó, Deus vai me salvar. De repente veio um helicóptero, ele falou assim: não, eu não quero carona, eu não quero ajuda, porque Deus vai me salvar. Vieram os bombeiros com o barquinho, quiseram salvar ele, e ele assim: eu não quero ajuda, Deus vai me salvar. Para resumir a história, sabe o que aconteceu com o moço? Ele morreu afogado. Daí você pode perguntar para mim: Marcelo, mas não é injusto? Não é injusto, porque Deus tinha mandado socorro para ele, Deus tinha mandado as pessoas ir lá salvar ele. Só que Deus, porém, ele ficou só orando, e ele não tomou a atitude de entrar dentro do barco, dentro do helicóptero, para que pudesse ser salvo. Então muitas vezes, irmão, nós temos que tomar uma atitude para ir em busca ao nosso milagre, aquilo que a gente espera do Senhor. Moisés foi falar com Deus, e Deus falou assim: Moisés, ordene o povo que marche, Moisés, ordene o povo que vá para frente, vai diante do mar, que o mar vai se abrir. Aleluia. E o terceiro ponto, a Bíblia diz que o anjo e a nuvem iam diante do povo de Deus no mar. Só que de repente, quando os egípcios começaram a vir por trás do mar, a Bíblia fala no versículo 19 de Êxodo 14, que Deus mandou o anjo e a nuvem para trás do mar. Daí você pode me perguntar assim: mas por quê? Por dois motivos. O primeiro motivo, que o anjo ia proteger o povo de Israel para que o inimigo não chegasse até ele. Segundo motivo, Deus mandou a nuvem para que escurecesse o caminho dos egípcios, para que eles não alcançassem o povo de Deus. Pode ficar tranquilo, irmão, Deus sempre vai ter um anjo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e o livra. Se você teme a Deus, irmão, sempre vai ter um anjo do Senhor guardando a sua vida. Se preciso for, Deus para o sol e a lua, como fez para Josué, para ajudar eu e você. Simplesmente nós temos que crer naquilo que Deus nos fala. Aleluia. E outro ponto, a Bíblia diz em Êxodo 14, 25, a Bíblia nos relata o seguinte:
e tirou-lhe. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhe a roda dos seus carros e fez andar com dificuldade. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor seu Deus peleja contra nós. Entenda o seguinte: no meio da luta, no meio da dificuldade, Deus começou a quebrar o carro dos egípcios que estava vindo. Eles começaram a ter dificuldade. E eles entenderam, até eles entenderam, que aquilo era uma obra de Deus e que Deus estava pelejando pelo povo dele. Eu não estou entendendo onde você quer chegar, irmão Marcelo. Talvez o inimigo seu, irmão, que tem trazido dano, tem trazido prejuízo para você. Talvez a luta que você está passando, você não está entendendo. Muitas vezes alguém que não é da igreja olha para você e fala assim: olha, você abandona tudo, olha o teu Deus, não adianta, volta para trás, não adianta você continuar, mas permaneça firme, irmão, porque até as pessoas que estão zombando da tua fé, até as pessoas que não acreditam em você, quando vê você passando pelo mar, irmão, vão ter que reconhecer que Deus é a sua vida, que é Deus que está com você, e é Deus que vai dar livramento para você. Aleluia! E no versículo 14, que foi o que a gente leu, que diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Irmãos, tem hora na nossa vida, tem momentos na nossa vida, que não adianta você querer fazer força. Tem coisa na sua vida, coisa na minha vida, que a gente não consegue fazer sozinho. Aleluia. Tem mar na nossa vida que muitas vezes a gente vai pegar o barquinho, vai conseguir atravessar. Tem muitas vezes alguma situação na nossa vida que a gente vai passar sozinho, mas muitas vezes tem algumas provas, algumas lutas que a gente não consegue passar sozinho. E muitas vezes a gente se bate para cá, a gente se bate para lá, a gente conta para o fulano, a gente conta para o ciclano, procurando recurso, procurando ajuda em algum lugar. A gente olha para o irmão, não pode ajudar, a gente olha para outro irmão, não pode ajudar, a gente procura recurso em várias coisas e a gente não vê solução. Mas a Bíblia está dizendo, irmão, que o Senhor pelejará a vossa peleja, irmão. A Bíblia diz em outro capítulo, no versículo, que não pelejareis vós, mas Deus tomará a sua peleja e pelejará por você. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei: se você acreditar nessa noite, se você colocar nas mãos de Deus essa noite, Deus vai tomar a sua peleja, e é Deus que vai pelejando por você. Você vai dar um passo, Deus vai dar outro passo com você. Você vai lá para a direita, Deus vai para a direita com você. Você vai para a esquerda, Deus vai para a esquerda com você, porque é Deus que está pelejando por você. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Muitas vezes a gente passa algumas lutas. Eu também passo luta, como você. A gente passa luta. Eu me lembro de uma certa ocasião, eu morava na cidade de Gaspar, de Santa Catarina, e eu tive que fazer uma cirurgia nas duas pernas. E eu já era crente há algum tempo. E quando eu tive que fazer aquela cirurgia, fiquei ali acamado, e ninguém ia me visitar. Sabe o que é ninguém? Ninguém ia me visitar. Passou um dia, passou 2 dias, passou uma semana, passou 2 semanas, e ninguém, irmão, ia me visitar. E eu comecei a ficar numa luta, eu mesmo, sozinho em casa. E daí começa a vir alguns pensamentos na nossa cabeça: poxa, a gente é crente, a gente é da igreja, os irmãos não vêm visitar a gente, deixa a gente esquecido, abandonaram a gente. E por muitos dias eu fiquei: poxa Senhor, ninguém vem visitar a gente. E comecei a passar uma luta. Daí eu comecei a pensar: os irmãos não gostam da gente, os irmãos não sei o que acontece, os irmãos não gostam da gente, ninguém vem visitar a gente, eu estou aqui sozinho, abandonado.
E de repente eu escutei uma voz na minha cama, irmão, do meu ladinho. Eu estava com as duas pernas enfaixadas para cima, e eu escutei uma voz bem do meu ladinho: eu estou aqui desde o primeiro dia, e você não reconheceu que eu estou aqui. Então, irmão, melhor amigo nosso, irmão, Jesus Cristo de Nazaré, Ele nunca se esquece de você. A Bíblia diz no livro de Isaías: pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta? Todavia, eu, o Senhor, não me esqueço de você. Você pode até estar pensando, irmão, que está sozinho. Você pode estar até pensando que está abandonado. Você até pode estar pensando que está passando por essa luta, por essa dificuldade sozinho, que não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas eu tenho uma notícia de Deus para você essa noite. Deus nunca saiu do seu lado. Deus nunca te desamparou. Ele está te guardando. Ele está te livrando. E no momento certo, Ele vai te levantar dessa provação. Aleluia! Basta você acreditar. Deus é fiel. A Bíblia diz em Isaías capítulo 43, versículo 13: operando eu, quem impedirá? Não há demônio, não há ser humano, não há pessoa, não há animal, não há potestade, não há principado, não há anjo que possa impedir as mãos de agir quando Ele quer agir. Se Deus quiser essa noite agir sobre a sua vida, dando vitória naquilo que você precisa, Ele age, irmão, porque Ele é Deus. E quando Ele decide operar, irmão, ninguém consegue ficar na frente. Por muitas vezes o homem tenta impedir, mas quando Deus diz assim: olha, eu vou agir agora, não há quem possa impedir Deus de agir, porque Ele é soberano e Ele age quando Ele quer. Aleluia! Se coloque em pé, irmão, em nome de Jesus, nessa noite. Aleluia! Aleluia! Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia! Nessa peleja vós vos calareis, e Deus pelejará por vós. Quando Deus diz que vai pelejar pela gente, irmão, a gente tem que entregar na mão dele. Só que funciona assim, irmão. Vamos dizer que aqui é a mão de Deus, só uma comparação. Não adianta eu ir e falar assim: Senhor, está na tua mão, está aqui, está nas tuas mãos. Só que de repente, irmão, começa a demorar um pouquinho. Daí sabe o que é que eu faço? Eu vou pegar de volta. Está demorando demais, Deus está demorando, eu vou pegar de volta. Daí começa a passar a luta de novo, continua a luta. Daí nós vamos lá: Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. Aí Deus olha para mim e para você: até quando você vai querer que eu age, mas vai querer agir junto? Aprenda uma coisa: Deus não precisa da minha ajuda e nem da sua ajuda, irmão. Ele é soberano, Ele é Deus. Para você pode parecer que Ele está demorando, mas quem tem o tempo certo é Deus. Deus não tarda e nem falha, irmão. Deus chega na hora certa, na hora exata. Deus não dá prova que a gente não possa suportar. Na hora que Ele vê que você não vai conseguir, Ele chega e diz: agora eu vou agir na sua vida. E Ele age porque Ele é Deus. Amém? Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero chamar você aqui na frente, você que precisa de uma oração.